Se Jesus é quem ele diz que é, o que devemos fazer? Acreditar nele, segui-lo e amá-lo. Não há nada nessa lista que provoque dizer quem ele é deve impactar absolutamente todos os aspectos de nossa vida. Iniciamos há 4 décadas o Ministério em Contato com o propósito de levar às pessoas em todo o mundo um relacionamento crescente com Jesus Cristo. Queríamos que todos o conhecessem. Ao longo dos anos, temos visto a grandeza de Deus, seu amor e suas incríveis e impressionantes maneiras de abençoar. Ele tem sido fiel. Então, vamos abrir a palavra de Deus e buscar a face dele juntos. Mensagem de hoje: quem é esse homem chamado Jesus? Bem, eu quero responder a uma pergunta. Quem é esse homem chamado Jesus? As pessoas têm feito essa pergunta desde que saíram de uma carpintaria de Nazaré, cerca de 2000 anos atrás. As pessoas ou o odeiam, ou o amam, ou o ignoram, ou o seguem até a morte. Há algo acerca desse homem. Quem é esse homem chamado Jesus? Penso naqueles que o seguem como o grupo que tem crescido há 2000 anos, milhões de pessoas em todo o mundo. Ele nasceu na pequena cidade de Belém. Quem era aquele homem chamado Jesus, um carpinteiro, capaz de absolutamente chocar o mundo? E 2000 anos depois é a pessoa mais importante que já andou na face desta terra. Bem, Jesus disse aos seus discípulos: quem é que os homens dizem que eu sou? Mateus 16:13. Quero que você vá para o capítulo 16 de Mateus e apenas veja os versículos 13, 14, 15 e 16. A Escritura diz: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Imagino que você teria respondido naqueles dias: quem vocês dizem que eu sou? E depois Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, a quem buscamos, o Messias. Com isso em mente, pensemos por um momento. Celebramos seu nascimento e chamamos de Natal. Nós o adoramos e nos curvamos diante dele e o chamamos de Senhor. E oramos em seu nome e o chamamos Jesus. Esse carpinteiro não é mais apenas um carpinteiro. Ele se tornou a pessoa mais incrível que o mundo já conheceu e ainda conhecerá. E assim a resposta à pergunta. A Bíblia diz que ele é o Cristo, isto é, ele é o Messias. Nós o conhecemos como Filho de Deus e o Salvador do mundo. Nós o conhecemos como Senhor reinante. Nós o conhecemos como justo juiz e o Rei que retorna. O conhecemos de muitas maneiras diferentes. Então, se ele é o único, como dissemos, como devemos reagir diante dele? Devemos acreditar nele, devemos obedecer a ele, devemos segui-lo, devemos atendê-lo. Devemos proclamá-lo a outras pessoas. Devemos conhecê-lo através da palavra de Deus, segui-lo e amá-lo. Essa é uma grande ordem. Se Jesus é quem ele diz que é, o que devemos fazer? Acreditar nele, ajudá-lo, servi-lo, proclamá-lo, conhecê-lo, segui-lo e amá-lo. Dizer quem ele é, em vez de saber quem ele é, deve impactar absolutamente todos os aspectos de nossa vida.
A ele devemos conhecer, obedecer, seguir e amar. Alguém questiona, bem, por quê? Por quem ele era? Ele era um profeta. Ele era um mestre. Ele curava as pessoas. E ele era o Messias. Como ele poderia ser carpinteiro aos 30 anos de idade e de repente ser tudo isso? Porque ele sempre foi tudo isso. Então, ao pensar nisso, você tem que pensar e quais são os atributos dele. Tudo isso é o que Jesus realmente era e é. Penso nas pessoas que o negam e nas pessoas que não acreditam nele, não o seguem. Elas simplesmente o veem como professor religioso e dizem que ele era um carpinteiro e um profeta e assim por diante, do que ele realmente gostava. Pensemos nos seus atributos por um momento. E o primeiro, que a maioria das pessoas não entende, é que ele é o Criador. E eu poderia dar-lhe versículos para todos eles, mas especialmente me volto para este. Quando você pensa em quem ele realmente é, diz a Escritura em Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, o Criador. Ele é onipresente. Ele está em toda parte. Isso significa que se ele é onipresente, ele vai para casa com você hoje. Ele veio com você hoje porque ele está vivendo dentro de seu coração. Quando você o recebe como seu salvador pessoal, ele está com você para sempre. Onde ele está? Ele tem todo o poder. Não há nada que ele não possa fazer. Ele não faz coisas tolas. Ele faz as coisas que se encaixam em quem ele é, que se adequam às nossas necessidades e estão de acordo com a vontade, o propósito e o plano do Pai. Ele sabe tudo, de sorte que você e eu não temos segredos. Quando você se ajoelha para orar e acha que talvez deva confessar algo, ele já ouviu aquilo. Então, ele sabe tudo. Graças a Deus, ele é misericordioso. Quantas vezes invocamos Deus por ser misericordioso conosco? Ele é um Deus justo, ou seja, nunca mais nos preocuparemos se ele vai ou não nos maltratar. Certamente não queremos que ele nos dê o que merecemos. Quero que ele dê piedade, amor e graça. Mas ele é um Deus justo, que significa que ele sempre faz o bem em todas as circunstâncias da vida. Nem sempre entendo algumas coisas que ele faz. Não comete nenhum erro. Ele é mais misericordioso conosco do que realmente merecemos. Ele é um Deus de grande misericórdia. E ele é eterno. Como ele poderia ser eterno e nascer de uma mulher? Como ele poderia ser eterno vivendo apenas 33 anos? Como poderia ser eterno morrendo numa cruz e ressuscitando? Como poderia ser eterno? Volte para o primeiro capítulo de Gênesis, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem no mundo é nosso? Os anjos não eram criadores. Não havia outra pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus era uma das 3 pessoas da divindade que criaram este mundo. E, claro, ele é sem pecado. Conhece alguém assim? Conhece alguém voluntário para se juntar a esse grupo? Acho que não. Ele é absolutamente o Filho de Deus sem pecado, que é Criador e justo e misericordioso de todo o resto. E no mesmo instante, no mesmo tempo, ele é humano.
Essa é a parte que eu amo. O Senhor Jesus sendo humano, sendo eu humano, você vê minhas fragilidades e minhas falhas. Você vê minha humanidade dentro de mim. Graças a Deus, Jesus não é apenas justo e misericordioso. Ele cresceu como um pequeno menino. Somente ele era absolutamente perfeito. Pense nisso. Maria ou José nunca tiveram de mudar, nunca. Eles nunca tiveram de mudar. Por quê? Porque ele era absolutamente o Filho perfeito de Deus. Antes de nascer, quando era criança e quando era um homem, ele era Deus. Todos esses atributos. Alguém diz, quem é esse homem chamado Jesus? Se você acabou de dizer que ele foi apenas um bebê nascido em Belém, você perdeu. Ele é tudo o que dissemos que é. Nem tenho tempo para fazer todas as coisas que eu gostaria de fazer, mas vou lhe dar o suficiente para que você não se esqueça. Quem é esse Jesus? Estes são seus atributos. Uma das questões, que é uma questão teológica hoje, e isso é que ele nasceu de uma virgem. Um dos sinais das pessoas que estão se afastando da palavra de Deus são aqueles que depreciam a ideia de que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Ou eles dirão, isso não é importante. Se não fosse importante, ele não teria nascido de uma virgem. Nascer de uma virgem era absolutamente necessário para que ele fosse o representante de todos nós, tomando sobre si todos os nossos pecados e morrendo na cruz em nosso lugar. Se ele fosse um pecador, ele teria morrido por si mesmo. Ele teria que nascer de uma virgem. Se ele não nascesse de uma virgem, ele não poderia ter representado você e eu na cruz. Ele tinha de ser o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus sem pecado. Veja isto. Se ele tivesse pecado, ele teria que morrer por seu próprio pecado. Portanto, por ser ele sem pecado, ele poderia morrer pelos seus e os meus pecados. E onde ele está? Eu adoro essa pergunta. O que você diria? De acordo com a Escritura, ele está sentado à mão direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Quando oramos, ele leva nossas orações perante o Pai. E o Pai responde às nossas orações porque recebemos o Cordeiro de Deus e cremos na sua morte sacrificial substitutiva na cruz, o que permite o nosso relacionamento com Deus. A quem oramos, ele responde às nossas orações. Não há ninguém como ele. E onde mais ele está? Permanece no seu e no meu coração. Pense em quem ele é. Você tem o Senhor Jesus Cristo vivendo dentro de você. E Jesus é grande. Ele está dentro de nós. É por isso que ele usou termos como permanecendo em nós e nós permanecendo nele. E como o ramo permanece na videira, ele permanece dentro de nós. Todo crente está marcado no coração com a presença do próprio Jesus Cristo. Ele está onde esteve, desde o momento em que você disse que confiava nele como o seu salvador pessoal. Ninguém poderia fazer isso a não ser ele. Somos eternamente filhos de Deus, não por nossa conduta, mas porque Cristo vive dentro de nós. E isto faz de nós pessoas muito especiais. A Bíblia diz que uma vez que confiamos em Jesus como nosso Salvador, fomos selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção, quando ele vai nos levar para casa. Então, onde ele está? Bem, ele está sentado à mão direita do Pai, intercedendo por nós. Mas ele também está morando em nosso coração. Então, pense nisso. Você nunca pode estar sem ele. Uma vez que Jesus Cristo o salvou, você nunca pode estar sem ele. É por isso que podemos confiar nele, acreditar nele, clamar a ele, saber que ele está conosco.
Ele disse: eu nunca vou deixá-lo nem abandoná-lo. Qual era a missão de Jesus na terra? A missão dele foi primeiramente revelar o Pai. Lembre-se do que Jesus disse: se você me viu, viu quem? Você viu o Pai. Então ele acrescenta: eu e o Pai somos um. Deus veio na pessoa de Jesus, veio para o governo, e uma das principais razões por que ele veio foi revelar o Pai. Portanto, Jesus veio redimir a humanidade através do seu sangue derramado na cruz. Cada um de nós foi salvo da mesma maneira. Você pode ter sido salvo no início da vida. Você sabia pouco. Você pode ter sido salvo mais tarde na vida e você sabe muito. Mas todos nós fomos salvos do mesmo jeito. Confessamos nossos pecados. Confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. É como Paulo disse: se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, ele perdoará os seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida do Cordeiro e você será filho de Deus para sempre. Jesus veio revelar o tipo de Deus que nos salvaria. O tipo de Deus que nos salvaria é o tipo que nos amou o suficiente para entregar o próprio Filho à morte por crucificação, a fim de pagar nossa dívida de pecado na íntegra. Jesus veio para nos assegurar da vida após a morte. Quando Jesus Cristo ressuscitou do túmulo, ele estabeleceu de uma vez por todas que há uma vida além desta. Você pensa nas milhares de pessoas que viveram antes, acreditando em algo após a morte. Provavelmente a maioria das pessoas acredita nisso hoje. Mas essas pessoas não têm nenhuma certeza acerca disso. Jesus resolveu essa questão ao morrer na cruz. Ele pagou a nossa dívida de pecado na íntegra. Ouça, se eles tivessem enterrado Jesus e selado seu túmulo, de sorte que você pudesse ir a esse mesmo túmulo hoje e ouvisse que o túmulo foi selado há alguns 2000 anos e que ele ainda está lá, seria ele como os outros grandes líderes do mundo, supostamente grandes, que morreram. E você pode ir ao túmulo deste. Não. Jesus subiu da tumba. Ele resolveu de uma vez por todas tudo o que ele havia dito e ensinado. Não temos escapatória. Ele disse: aqui está o jeito que eu quero que você viva. Aqui está a vida que estou lhe dando. Aqui está o poder de fazê-lo e vou estar com você até o final dos tempos. Ele é o Filho vivo de Deus. Penso nisso não somente na vida após a morte, mas também na ressurreição que ele nos prometeu. Você crê que quando você morrer, Jesus Cristo vai levá-lo ao céu? 10 de vocês. Você real e verdadeiramente acredita que você vai para o céu quando morrer? E em que base você está indo? É a sua conduta? É o quanto você deu? É o quanto você é bom? O que é isso? A única base da salvação é o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Ele escreveu seu nome no livro da vida do Cordeiro e ninguém pode apagá-lo. Esse é o Cristo vivo. O carpinteiro nascido em Belém é o Salvador que vive dentro do seu e do meu coração. Ele é o Senhor reinante que se senta à mão direita do Pai para interceder e é o melhor amigo que jamais tivemos. Ninguém é como ele. E pense também no que a Bíblia fala da vida eterna. Jesus disse: eu dou a vida plena. Que vida é essa? Você já pensou nisso? Então, pense em tudo que você tem como resultado de ser um seguidor de Jesus. Você não pode esgotar seu cérebro tentando pensar sobre tudo o que ele deu, tudo o que ele faz por você. Jesus é assim.
Esse carpinteiro depôs suas ferramentas e pegou o quê? Pegou seu chamado do Pai e transformou o mundo. E ele continuará transformando o mundo até que volte num desses dias. Qualquer coisa que tente desacreditá-lo de qualquer maneira é absoluta impiedade. Então, é claro, o que Jesus disse acerca dele mesmo. Aposto que você poderia nomear todos os títulos. Bem, vamos começar com isso. Ele é o bom pastor, certo? Ele é o pão da vida. Ele é a videira verdadeira. Ele fala disso no capítulo 15 de João. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Não há ninguém assim. Ele é tudo isso. Então, quando pensamos em seu nome, nós o chamamos de Jesus, de Messias. É o nome acima de todos os nomes. Ouça, a Bíblia diz que diante dele todo joelho se curvará. Penso nesses tiranos do mundo que querem controlar tudo e não acreditam na Bíblia. A Bíblia diz que num desses dias cada um deles se curvará diante do Senhor Deus. E todos terão de confessar que ele é de fato o Jesus, o Salvador, o Senhor e o Deus da Bíblia. O nome de Jesus em cada língua será confessado. A Bíblia diz, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. A Escritura diz que Jesus é o único nome pelo qual devemos ser salvos. Um nome dado por um anjo, indicando a sua missão na terra, o libertador. E toda a história, pense nisso, não é interessante que o tempo todo seja dividido por ele? A C, antes de quem? De Cristo. A D, depois do nosso Senhor. Todo o tempo. Não há nada, nem ninguém que se possa comparar a ele. A Escritura diz, ele é o Filho unigênito de Deus, único gerado, não há ninguém como ele. Ele é um com o Pai. Pense nisso. Penso nessas pessoas que se vangloriam de quantos livros escreveram e fizeram isso e aquilo. Ouça isto, Jesus nunca escreveu um livro. Ele é o tema do grande livro. Nunca escreveu uma música. Ele é o tema de milhares de músicas. Nunca possuiu uma casa, mas foi preparar uma para você. Nunca viajou além de 170 quilômetros longe de sua casa. Você acha que ele é um homem viajado? O mundo inteiro estava em sua presença. Pratica medicina sem licença. Ele é o grande médico, sem pílulas e sem choques. Nunca organizou um exército, mas derrubou todo tipo de reino imaginado. Herodes não podia matá-lo. Satanás não podia seduzi-lo. A morte não pôde destruí-lo. E o túmulo não poderia mantê-lo. Penso em todos os nomes pelos quais ele é chamado nas Escrituras. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, a Rosa de Saron, o Senhor dos Exércitos, o grande sumo sacerdote, a Estrela da Manhã, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, o Emanuel, a Palavra de Deus, o Profeta, e o Alfa e o Ômega. Como pode uma pessoa ser tudo isso? Tudo isso é quem Jesus é. E todos esses nomes descrevem algo sobre o seu caráter, seus atributos ou sua missão. Mas você esteja sentado aqui e não é um cristão. Você acha que você vai morrer e vai para o céu porque você foi bom? Não. Nosso Pai Celestial enviou seu Filho à cruz para morrer, derramar seu sangue, da maneira mais horrível, que é a crucificação. Derramou seu sangue
porque esse era o modo de Deus pagar o seu e o meu pecado através da morte de seu Filho. E há apenas um caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você pretende ir ao céu, se você pretende ver o Senhor num desses dias, deve pedir-lhe que perdoe seus pecados, deve confiar nele como seu Salvador pessoal e começar a viver uma vida piedosa, habitada pelo Espírito Santo, fortalecida pelo Espírito Santo, que irá ajudá-lo a compreender tudo acerca da vida piedosa. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 14:11, Filipenses 2:10. Eu oro neste Natal para que vocês não deixem que todas essas coisas, papéis, cartões, cartas, utensílios e todas as coisas que vêm e causam tropeços, não deixem que tomem o lugar do Filho de Deus, que foi à cruz e fez tudo o que foi possível e bom para você. Qual é o nome dele? É Jesus. Amém. 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 E Pai, agradecemos o teu amor por nós. Podemos expressar isso todos os dias da nossa vida ao fazer o que nos possibilitaste fazer para acreditar em Ti, para Te obedecer, para Te amar e para servir a Ti com todo o nosso coração. Em Seu nome maravilhoso. Amém. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.